Olá, seja bem-vindo a mais um Quer Evoluir Responde, e nesse episódio eu vou responder algumas perguntas sobre autoconhecimento. A gente tem várias perguntas que a gente recebe nas nossas redes sociais, seja o Instagram, Facebook, WhatsApp, e hoje eu vou responder a pergunta primeiro do Rodolfo Manzini. As duas perguntas que a gente tem hoje são sobre ego, e o Rodolfo perguntou: como distinguir aquelas pequenas separações que fazemos sem perceber, que são dualidades do ego? Rodolfo, na Pandora a gente fala muito sobre o termo de observação, né? Que significa consciência também. A partir do momento que eu pratico a observação, que eu começo a observar mais o que acontece no meu dia a dia, quais são as decisões que eu estou tomando e por que eu estou tomando, como eu estou tomando, o que está acontecendo de interações do meu interno com o meu externo, quais os sentimentos que eu estou tendo, os pensamentos que esses sentimentos estão gerando, ok? Porque com essa observação de cada vez mais a gente perceber as sutilezas de como a gente age, responde, reage à vida, mais a gente vai poder perceber essas dualidades que acontecem. De às vezes a gente estar focado em um polo, né? De, por exemplo, fazer muita atividade e a gente ser seduzido por outro polo de não fazer nada, né? E aí a gente fica sempre nesses altos e baixos, sempre nesses polos opostos extremos. Então é importante continuar observando e continuar praticando a observação, porque assim você vai ter um mapa de onde estão essas dualidades e por que elas estão acontecendo na sua vida. Geralmente elas acontecem pelos hábitos e padrões que a gente tem do passado, que a gente adquiriu na nossa vida, em qualquer momento da nossa vida, e hoje a gente continua repetindo esses hábitos. A gente continua acreditando que eles são os melhores para a nossa vida. E aí, às vezes o contexto da nossa vida mudou ou esses hábitos não são tão construtivos, eles são destrutivos e a gente quer mudar isso, então tem que observar, ok? Para que assim você pegue onde estão as dualidades e que você observe para que você consiga resolver essas dualidades, consiga ter outra alternativa a não ser a dualidade. Tudo bem? A próxima pergunta é da Júlia Martins, e ela perguntou pra gente por que o ego parece querer ser o nosso inimigo muitas vezes, a ponto de querer fazer com que tenhamos atitudes que fará mal para nós mesmos. Júlia, inclusive algumas tradições, doutrinas espirituais gostam de ver o ego como adversário, como um inimigo. Mas eu não gosto de ver ele dessa maneira. O ego ele é uma ferramenta de nós, seres humanos, programada ou que tem programações para ajudar a nossa sobrevivência e ajudar nós mesmos, seres humanos, a não cometer erros que levem a gente à morte, digamos assim, sobrevivência, né? Então, o ego trabalha muito com sentimentos como o medo, como a raiva, como o orgulho, e ele trabalha também com um ponto importante que é aí que parece que ele é o nosso inimigo. Ele trabalha com a crença de que ele está sempre certo, ou ele quer estar sempre certo. E por ele querer estar sempre certo, ele vai contra qualquer coisa, mesmo que seja algo que vai fazer bem pra gente, para provar que ele quer estar certo, para provar que ele está certo, tá? Então, por isso que algumas vezes o ego ele acaba parecendo um inimigo, ele acaba parecendo um adversário, porque ele quer ter razão para proteger a gente de algo que ele acredita que tem que proteger. Então, são tudo hipóteses, são tudo criações ilusórias que o ego cria porque ele acha que a gente tem que fazer aquilo para sobreviver. Mas a partir também do momento que você observa, né, que nem eu falei na questão anterior do Rodolfo, você começa a perceber que a maioria dessas crenças que o ego cria são ilusórias, são coisas que não fazem sentido, são coisas que só observam uma resposta baseada no passado, em coisas que já aconteceram na nossa vida ou que deram dicas pra gente, por exemplo, do que acontece. E não analisando o contexto geral de uma situação para ver se realmente é a melhor coisa que eu posso fazer naquele momento, aquela decisão que o ego tá falando que é a melhor para mim. Ok? Então observa e não deixa se levar sempre pela resposta impulsiva.
tá? Não se deixa levar pela resposta mais fácil. Observa e duvida da resposta mais fácil, para que assim você comece a criar um padrão de ser mais criativa e não ouvir só esse ego que aí leva a gente para um caminho que não é tão bom ou não tem um resultado tão bom e aí a gente sofre, tá bom? Observa e não toma sempre o caminho mais fácil, toma o caminho mais criativo. Ok? Se você gostou desse vídeo, fez sentido para você essas questões e essas respostas, comenta aqui embaixo, deixa a sua pergunta também e compartilha com seus amigos para que a gente expanda cada vez mais o canal do Quero Evoluir. Gratidão e até a próxima!